Então, bom dia. Mais uma vez, desculpa a demora ou atraso, né? Hoje peço um pouquinho mais de paciência, porque a minha voz não está lá das melhores, estou recuperando um pouquinho de um perrenguezinho de saúde, mas nada que impeça, não. A ideia hoje é a gente, então, dar seguimento nas aulas acerca da história da educação, né? Nós já tivemos duas aulas sobre o assunto, né? Fazendo uma breve recapitulação. Basicamente, na primeira aula, nós fizemos uma introdução do motivo do porquê estudar história, né? Da importância de que isso tem para nós, como futuros professores, né? Me lembro aqui que comentava que hoje em dia é muito comum todo mundo identificar que existe um problema na educação, né? Mas dificilmente as pessoas sabem apontar de fato aonde está o problema, né? E talvez essa seja a maior dificuldade dos nossos tempos, né? Principalmente porque a nossa sociedade ela está ficando cada vez mais complexa, né? É aquilo que nós dizíamos, né? Então, quando, por exemplo, um veterinário vai analisar uma doença no animal, quanto mais simples é o organismo daquele animal, mais fácil é para você encontrar a doença, né? Por exemplo, acho que nós já comentamos isso, mas até onde eu saiba, um animal comum, um cachorrinho, um gato, ele não consegue adquirir, por exemplo, uma AIDS, que é uma coisa que necessita de uma própria complexidade do organismo, né? Então, os próprios problemas da educação e os problemas que a gente vê na sociedade são problemas que, conforme a gente vai estudando a história, a gente vai percebendo que os problemas são cada vez mais complexos, né? Então, talvez o resultado, a justificativa da complexidade desses problemas seja exatamente isso, porque a sociedade tem cada vez adquirido novas patologias, né? Conforme você vai colocando mais elementos nela, consequentemente vai surgindo novas patologias e, obviamente, essas patologias são patologias mais complexas, né? Então, hoje, não existe uma única doença para ser curada do ponto de vista educacional e cultural. Existem várias coisas que nós precisamos remediar, né? E muitas delas nós nem mesmo sabemos que existimos, né? Nós sabemos, a gente só sente os sintomas. As pessoas elas sofrem por causa desses sintomas. Muitas vezes nós sofremos por isso, né? Por desordem nas nossas vidas que muitas vezes foi imposta pela própria educação que nós recebemos. E muitas vezes a gente não sabe como sair do outro lado, como resolver esses problemas, né? Então, isso é muito natural, principalmente analisando essa complexidade no qual nós nos encontramos no contexto moderno, né? Me lembra aqui também que nós comentamos que essa desconstrução da educação, ela não é um problema recente, né? Não, a educação ela não morreu ontem, né? Nem 10 anos atrás, né? Como algumas pessoas tendem a imaginar. Mas me lembro da gente ter comentado aqui até do Monsenhor Segui, se eu não me engano, que ele tem aquele livro chamado O Verme Roedor, que quando o verme está comendo um cadáver, né, algo que está morto, um organismo que não tem mais vida, aquele processo ele acontece de dentro para fora. E quando a gente começa a ver que o cadáver ele está feio, né, geralmente quando a gente vai num velório, o cadáver muitas vezes ele está até bonito, ele está ali maquiado, né, e tudo mais, né, ele não começou a apresentar ali toda a deformidade que vai acontecer em relação aos vermes ali comerem aquele organismo que não tem mais vida. Só que quando a coisa chega do ponto de vista externo, quando a gente vê que algo já está muito feio da forma aparente, como nós vemos hoje, que é a questão do gênero, do aborto, e de vários outros problemas educacionais, isso quer dizer que o verme, né, usando essa analogia lá do Monsenhor, ele já comeu muito organismo, e o organismo, consequentemente, ele já estava morto, porque se ele tivesse vivo não teria acontecido isso, né? Uma outra analogia, por exemplo, de um estudo recente que eu vi, falando que as formigas, elas
gostam de comer não é a plantinha, ela gosta de comer o fungo que dá naquela planta, né? Então, eu me lembro que eu não tenho propriedade nenhuma para falar disso, tá? Mas a gente só está usando de algumas analogias para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Mas me lembro, na ocasião, do biólogo falar que quanto mais deficiente estava aquela planta, mais ela estava suscetível para que os animais viessem pegar ela, né? Viessem comer aquela planta. Exatamente porque ela estava faltando a vitalidade, né? E isso acontece conosco, né? Quando a nossa vida espiritual ela está capenga, né? Ela está fraca, os vícios eles instauram na nossa alma de uma forma muito mais fácil, né? A nossa alma ela está muito mais suscetível a obter essas doenças exatamente por falta desta vitalidade que nós comentávamos, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa nos motivar e olhar para a história, né? Bom, seguindo então, né, ainda de uma breve recapitulação do que nós já vimos, né, me lembro também da gente dizer que simplesmente conhecer a história por conhecer também não era suficiente, né? E por qual motivo? Exatamente pelo motivo de que nós precisamos também identificar em cada um desses pontos históricos o que foi feito de bom, mas também, além disso, a gente precisaria ser capaz de olhar para esses processos educacionais que teve na antiguidade e ver o que faltou nesses processos, porque nenhum deles foram, salvo raríssimas exceções, que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas nenhum deles foram completos, né? Como eu disse ali, salvo algumas exceções em algumas épocas da humanidade. Mas como nós começamos a ver nas outras aulas, os processos educacionais que nós vimos, que foi tanto do povo hebreu quanto a gente começou a ver um pouquinho da Grécia, teve muitas coisas boas, mas a gente precisou filtrar muitas coisas também. E como que a gente consegue avaliar este critério do que é bom ou não? Exatamente conhecendo os princípios das coisas, que é aquilo que São Tomás falava, que é a função do sábio. Nós deveríamos, através dos princípios, conseguir julgar as coisas como sendo verdadeiras ou não. Até mesmo porque, durante um processo educacional, quando a gente está em frente a uma criança, pelo menos é o que a experiência nos mostra, muitas vezes essas teorias elas não nos ajudam tanto assim, né? O que nos ajudam é aquilo que a gente comentava, né, da analogia agora há pouco do organismo que há vida, do ponto de vista aqui, considerando como vida a própria graça de Deus. Então, quanto mais a graça de Deus ela está em nós, quanto mais nós estamos cheios da graça de Deus, muito mais nós temos condições para analisar essas coisas como sendo verdadeiras ou não, né? Mas isso não quer dizer que nós precisamos desprezar o uso da inteligência, né? Porque o próprio Santo Tomás também fala que a graça supõe a natureza. Então, é necessário que nós, sobre vários aspectos, correspondamos com essa graça, né? Lembro que a gente comentou isso também, né? Que o nosso Senhor, Ele quer dar algo para nós e que muitas vezes nós nem mesmo temos condições de aceitar essas coisas, né? A nossa própria história não é tão difícil de enxergar isso assim, até na nossa própria história, né? Talvez se nós pegássemos 10 anos atrás, muitas das coisas que nós enxergamos hoje, 10 anos atrás não fazia o menor sentido. E para a gente talvez era até um absurdo. Falar, não, isso não faz sentido para mim. Então a própria graça de Deus, ela vai fazendo isso no nosso coração, né? Bom, também me lembro aqui que na introdução nós falamos, né, que quando nós falamos de processo educacional, nós não estamos falando de um sistema de ensino. Nós não estamos limitando a educação simplesmente a um sistema de ensino, né? Lembro também que nós comentamos que, por exemplo, se nós analisarmos a vida dos nossos avós, era muito comum antigamente alguns dos avós, por exemplo, a avózinha da minha esposa era uma desse caso, que ela não recebeu educação formal, ela era analfabeta. Mas a senhorinha tinha muitas virtudes para nos ensinar, e era muito mais sábia do que muitas pessoas que têm muitos títulos acadêmicos, doutorado, mestrado e qualquer coisa que seja. Então isso é muito importante porque a própria etimologia da palavra ex ducere, ela fala um pouco do que a educação quer ser para nós.
ser algum processo que faz com que a gente transcenda e saia fora de nós mesmos, né? Exducere, isso aí significa isso, né? Conduzir para fora, né? Conduzir para fora do aprisionamento que muitas vezes nós estamos nos nossos vícios, né? Do que a nossa natureza ela foi manchada pelo pecado original, né? O Hugo de São Vítor ele fala isso, que é muito bonito, né? Essa analogia que ele faz, que no princípio, quando antes do pecado original, Deus tinha acesso direto à alma do homem, né? E o São Vítor ele justifica que esse acesso direto ele se dava pela primazia da inteligência. Por quê? Porque através da inteligência o homem acessava os desígnios do coração de Deus, e por meio desta inteligência o homem também governava a sua vida, né? Então existia uma ordem que vinha dessa natureza humana, né? Que é uma ordem que nós deveríamos almejar, no qual a nossa inteligência ela conduz as nossas faculdades mais baixas, né? Que aqui no caso seria principalmente as partes sensíveis, que é o concupiscível e o irascível. Mas o que nós vemos nos nossos dias, muitas vezes, até mesmo nas nossas vidas, muitas situações, elas são conduzidas somente através de uma vida sensorial, de uma vida sensitiva, né? Então, quantas situações que nós estamos diante dessas situações e muitas vezes nós não fazemos o uso da razão para poder optar pela melhor opção diante daquela situação. Mas muitas vezes a única coisa que nos resta usar, né, é muitas vezes somente o nosso imaginário. Então a gente vai observando situações que a gente já viu que as pessoas se comportaram sob determinados aspectos, e muitas vezes a gente pensa que isso não tem absolutamente nada a ver com as nossas ações, mas tem, e muito, porque o homem, como São Tomás falava, ele é um animal mimético, né? Então a gente tende a imitar as outras pessoas, né? Isso é de forma indireta, né? Mesmo que a gente não queira fazer isso. Então, quantas vezes nas situações cotidianas a gente toma essas decisões baseado em experiências que o nosso imaginário já armazenou, e a gente não submete isso para o uso da inteligência, para julgar se aquele critério que nós estamos decidindo, se de fato ele é o melhor ou não, se existem outras possibilidades, né? Mas muitas vezes as nossas ações elas são ações nos impulsos, né? Então, por que nós estamos falando isso, né? Porque essa primazia da inteligência ela foi perdida, né, no pecado original, e ela deve ser restaurada em nós, né? E essa restauração desta unidade do ser humano, desta ordenação no qual as potências superiores do homem mandam nas potências inferiores, ela se dá através de um processo educacional, através de uma autoeducação que nós mesmos vamos aplicando na nossa vida, não simplesmente adquirindo novos conteúdos, mas também assimilando essas coisas na nossa vida, e fazendo com que a nossa inteligência ela vai ganhando força para que a inteligência ela consiga ser mais forte, por exemplo, do que as nossas paixões, que muitas vezes têm muita força, né? É semelhante a um processo, a uma academia, né? Se você vai na academia e faz muito exercício de braço e pouco exercício de perna, o que fica mais forte? O braço ou a perna? O braço, porque você exercitou mais. Agora, olhe para a nossa vida e pensem um pouco sobre o quanto que a nossa inteligência ela já foi exercitada para ela ter mais força de mandar em nós do que as nossas partes inferiores. E a gente observa que, na verdade, a parte inferior ela foi muito mais exercitada. Então, é como se os vícios, eles enraizaram nas nossas almas de uma maneira, eles ganharam muito mais força do que a primazia da inteligência, né? E esse processo, ele se dá de uma forma muito lenta, né? Isso é aquilo que o São Paulo já dizia, né? Muitas vezes não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Exatamente por isso, por não ter forças para que a nossa inteligência mande nas nossas faculdades, né? Então é necessário aqui também um processo que exige muita paciência da nossa parte, né? Porque não quer dizer que nós começamos a estudar sobre este assunto que nós
teremos mais facilidade com a condução, de modo especial, com a nossa condução da nossa própria vida, né? Isso, infelizmente, não é assim que funciona, né? Bom, então, isso foi um pouco da introdução que nós já tínhamos visto, né? Só fazendo uma brevíssima recapitulação. Depois, a gente começou a passar, então, sobre a cultura hebraica, né? Me lembro lá que nós falamos um pouco do Abraão, né? Também de como que aconteceu ali o processo, como que o povo foi conduzido ali pela vida de Moisés, como que houve uma unidade muito forte entre o papel do mestre e do aluno nessa história do povo hebreu, né? Na onde que o mestre, e a gente vai ver hoje um pouco que isso também se deu na cultura grega, que é algo muito curioso estudando a história, que o mestre, ele tinha uma unidade com o seu discípulo, que era algo que chegava a confundir os dois, do ponto de vista de que as ações, elas vão convergindo para as mesmas ações e os dois começam a pensar de uma mesma forma. Isso é muito curioso como isso acontece na vida dessas pessoas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a história que a gente contou na primeira aula do povo hebreu, era exatamente assim que acontecia entre eles, né? Entre Moisés, o Abraão e todos os outros povos. Bom, daí na aula passada, nós então entramos de fato na civilização grega, né? E me lembro aqui que por que nós estamos estudando essa civilização? Exatamente porque o Ocidente, no qual é a civilização que nós estamos inseridos, ela é uma civilização que foi fruto de outras 3 grandes civilizações, que é o povo hebreu, a cultura grega e também a hebraica, né? Os judeus, né? O romano, desculpa. Os judeus, os romanos e os gregos, né? Os judeus aqui são os hebreus, né? Então, nós passamos um pouco sobre a cultura hebraica por causa disso e depois nós entramos na grega, né? Na Grécia, nós havíamos mais ou menos por volta de 800 anos antes de Cristo, a cultura e a educação, ela era algo muito elementar, né? E ela se dava basicamente no campo da educação física, né? Exatamente porque se a gente olha para a cultura, a educação espartana, que é algo que os livros de história sempre citam, né? Era uma educação que era simplesmente preparar as crianças, ou até mesmo os adolescentes e os adultos, para a guerra, para a batalha. Então não tinha nada mais do que isso, salvo pouquíssimas exceções em relação a alguns rudimentos de escrita, mas que não era nada muito elevado, né? E aí, conforme a civilização ela vai avançando, né, a gente tinha comentado que surge, então, algo curioso na história da Grécia, que foi a poesia, né? E a poesia, ela teve um processo quase que mandatório para que o surgimento da filosofia. Por que aconteceu isso, né? Exatamente porque através dos poemas, né, de modo especial ali o que os historiadores citam, que é os poemas de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, eles tinham vários elementos nessas poesias que eles traziam para as pessoas uma série de processos educacionais de forma indireta. Então, por exemplo, na poesia existiam muitos elementos que traziam a sensação de harmonia, de ordem em relação a uma coisa em relação a outra. Outra coisa que nós citamos também foi em relação a como que os poemas eles abarcavam várias coisas que as pessoas viviam ali no cotidiano, né? Então tratavam sobre a morte, sobre o homem, sobre o sofrimento humano, sobre as alegrias. Então os historiadores dizem que o poema ele tinha esse processo educacional que começou a fazer na cultura grega, de exatamente começar a transformar o coração do homem, de servir como algo inspirador no qual o homem tentava buscar aquilo, mas, obviamente, aqui, num primeiro momento, de maneira muito rudimentar, porque as pessoas ainda não sabiam como
conduzir a sua vida para aquele ideal de bem que os poemas demonstravam, né? Apresentavam, né? Mas, ainda assim, os poemas eles tiveram uma influência muito forte na cultura grega, tanto que o Giovanni Reale, né, que é um dos historiadores, ele fala que a poesia ela exerceu na Grécia uma influência análoga à Bíblia na cultura hebraica, o que é algo muito forte de fazer uma comparação nesse sentido, né? Bom, depois então da poesia, né? Basicamente as pessoas elas começaram então a buscar a existência da vida delas, né? Baseado então no poema através dos mitos. Então a mitologia foi algo que os gregos olhavam para aqueles mitos, né? Porque os mitos, ao que alguns historiadores falam também, eles tinham uma função dupla, né? Que ao mesmo tempo que ele lançava a luz sobre os problemas, sobre as incertezas da vida humana, também ele colocava ali um enigma, porque ele não respondia totalmente àquela situação, né? Então, aos poucos os gregos eles começaram exatamente a tentar responder tudo através desses deuses, né? Dessa mitologia, né? Só que aí surge um determinado ponto da história em que surge, então, aquilo que a filosofia, a cultura grega tem de mais importante para nós que estamos interessados na educação, que são a figura dos filósofos, né? E os filósofos, eles surgem nesse contexto no qual eles começam a não se contentar mais com as respostas que as pessoas buscavam através desses mitos, através dos poemas. Então, aos poucos, aquilo, algumas pessoas, de modo especial aqui, foi o Anaximandro e o Tales de Mileto, né? Eles começaram a olhar para aquilo, né? E ver que aquilo não tinha uma justificativa racional tão forte que a gente pudesse se assentar naquela verdade, né? Então, o Tales, ele é a primeira pessoa a tentar encontrar, então, um princípio de todas as coisas no qual aquilo justificaria as ações da vida dele, que é o que os gregos chamavam de arché, né, que é o princípio, né? Então, o Tales, ele foi o primeiro filósofo a se preocupar, de fato, com qual era o princípio de tudo. E quando ele tentava fazer isso, na verdade, ele estava tentando achar como se fosse uma estrela que guiaram os sábios, né, na Sagrada Escritura, né, uma estrela ou um rumo, alguma coisa que pudesse dar sentido à vida dele, né, que até aquele momento, então, era algo, poderíamos dizer, sob certo aspecto, vazio, né, porque tinha os mitos ali, tinha o Poseidon, vários outros mitos que os gregos acreditavam, mas aquilo não preenchia nem mesmo as faculdades naturais do homem, né? Aquilo não dava substrato nem mesmo para a questão da inteligência, né? Bom, esses primeiros filósofos, né, que ele, pegando aqui, iniciando com Tales, até a gente chegar em Sócrates, a filosofia fala que considera esse período como sendo o período naturalista, né? Por que naturalista? Exatamente porque a gente olha nos livros de história da educação e da filosofia, existiram várias pessoas que tentavam encontrar um sentido para a sua vida através de elementos naturais. Então, o próprio Tales, ele achava que tudo era água, como nós comentamos na aula passada, né? E aos poucos, a gente vê que vários outros filósofos que surgiram na mesma época e que estudaram com Tales e que participaram dessas primeiras escolas filosóficas, elas também tentavam encontrar uma unidade, uma justificativa para o fim último do homem através da natureza. Então, a direção do estudo ela estava direcionada para o cosmo, né? Tanto que o cosmo em grego significa exatamente o estudo da natureza, né? Assim, das coisas naturais, né? Bom, só que uma coisa curiosa é que
talvez num primeiro princípio, num primeiro momento, isso parece algo muito elementar e que para a gente não tem utilidade alguma, né? A gente que está estudando um pouco sobre educação, mas algo que foi curioso na vida dessas pessoas foi que elas começaram a olhar para a natureza, identificar que na natureza existia uma ordem, as coisas elas atuavam de forma ordenada, por exemplo, as estações dos anos, a estação do ano, as estações do ano, o dia e a noite, as horas, a forma com que a natureza fazia com que, por exemplo, uma planta ela cresça e desenvolva os seus frutos sempre na mesma época, as árvores da mesma espécie sempre no mesmo tamanho, sempre dando o mesmo fruto, aquele fruto sempre tendo uma mesma coloração. Então, isso tudo começou a causar um certo espanto na alma dessas pessoas, e o fruto principal disso foi que os filósofos eles começaram a se preocupar a ter uma vida coerente com essa ordem. Porque, veja, não faz sentido que todas as coisas inferiores a nós tenham uma ordem e tenham uma finalidade, e a vida do homem não tem uma ordem e não tem uma finalidade. Não faz sentido a árvore ela crescer, ela demorar tanto tempo para poder dar os frutos, ela dar os frutos somente numa época, somente numa determinada estação, e aquilo não ser aplicado para a vida do homem, né? Então, é como se tudo... Depois o Aristóteles, mais para frente, ele conseguiu justificar isso, mas aqui ainda não tinha essa clareza, mas todas as coisas, elas tendem para um fim. Então, tudo aquilo que nasce, que se desenvolve na natureza, ela se desenvolve visando uma finalidade. Ela só se desenvolve para aquilo e não mais nada além daquilo. Uma árvore, ela pode, por exemplo, dar sombra, mas ela não cresceu para dar sombra. Se for uma árvore frutífera, ela cresceu para dar os frutos. Isto é o que a natureza dela pede para que ela faça. Então, aos poucos, os filósofos eles começaram a identificar que aquilo ali poderia existir um processo educacional nesta ordem da natureza aplicado na vida do homem. Então, a partir já de Tales, as pessoas elas passam a se preocupar muito com viver uma vida coerente. Então, quando a gente olha para a vida dos filósofos, me lembra que a gente comentou isso na aula passada também, principalmente os pitagóricos, né? Eram pessoas que, sob certos aspectos, pareciam pessoas religiosas, né? Até o professor Donato, ele fala isso, né? Parece que a gente está olhando para a vida de um monge, porque as pessoas, elas viviam o celibato, elas abandonavam tudo para a busca da verdade. Elas eram pessoas totalmente desprendidas, né? E a verdade, ela tinha uma força na vida daquelas pessoas ali, que fazia com que, de fato, esta primazia, ainda que de uma forma muito mais elementar, porque eles não tiveram acesso à revelação, mas começasse a dar uma força para a inteligência, para que a inteligência passasse a governar a parte inferior do homem. Então, isso é muito, muito curioso, né? E, na verdade, isso é o que tem de melhor para nós olharmos para essa história, né? De ver que, na nossa vida, na natureza do homem, também existe uma finalidade para a qual nós fomos criados. Pode parecer que isso não tem muito sentido, mas, na verdade, isso diz tudo, porque o que guia um processo educacional, quando as pessoas falam que o que guia um processo educacional é a filosofia, é exatamente por causa disso, porque toda filosofia ela tem um ideal de homem. Então, você tendo um ideal de homem, você sabe aonde que aquele homem quer chegar. Se o homem para nós é simplesmente um animal que produz os seus instrumentos de trabalho e produz riquezas, que é o caso que os marxistas pensam, né? Qual que é a finalidade, então, que nós iremos buscar? Né? É exatamente o fim que nós vemos como sendo aquilo que nós enxergamos de melhor na nossa vida. E aquele livro sobre educação do Monsenhor Álvaro Negromonte, o Monsenhor ele fala exatamente isso, que, na verdade, até mesmo as nossas ações humanas, elas tendem para, no fundo, uma filosofia de vida. Se a pessoa ela pensa que ser feliz tendo muita riqueza, então ela vai direcionar todas as ações dela para produzir riqueza. E aquilo é tudo que a pessoa almeja. Se a pessoa acha que o fim da vida dela é ter saúde, toda a vida dela vai ser
em função de conquistar aquilo que ela vê como um bem, né? O próprio Aristóteles, na Ética Nicômacos, né, ele faz essa análise da virtude de uma maneira bem profunda, e no começo, no primeiro livro, ele já tenta identificar qual que é a finalidade do homem. E a finalidade ele caracterizou como sendo o bem. Ora, mas o que é o bem, Aristóteles falava, né? Existem múltiplas definições de bem. Há quem pense que o bem é ter riquezas, há quem pense que o bem último é somente as honrarias, e assim sucessivamente, né? Então, para nós cristãos, abrindo aqui um grande parênteses, porque nós estamos falando da cultura grega, a finalidade da nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, qual é o sentido de nós tomarmos alguma decisão na nossa vida ou na vida dos nossos filhos se não for para amar a Deus? Qual que é a finalidade disso? Não tem sentido nenhum. Qual que é a finalidade de perder tempo com tantas coisas inúteis, sendo que isso não vai nos ajudar a amar mais a Deus? Então, percebem que quando a gente pauta a nossa vida baseada no fim, isso muda muita coisa? Então, isso deveria ser aquilo que o professor Felipe Neri fala, né? O fio condutor da educação. Visar a finalidade do homem, né? Levar o homem aquilo para o qual fim ele foi criado, que foi amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o homem não pode amar a Deus sobre todas as coisas, como nós dizíamos agora há pouco, se ele não corresponder com a graça. Então, nós precisamos, sobre vários aspectos, na verdade, exercitar essa educação das virtudes em nós também, né? E o Aristóteles falava que isso é um processo extremamente doloroso na alma, né? É um processo extremamente custoso, né? O próprio São Paulo disse, né, que nós comentamos, não faço o bem que quero, né? Então, o simples fato de conhecer não nos ajuda a exercitar aquilo. Existe algo a mais aí, né? E este algo a mais, talvez não cabe muito para o contexto dessas aulas, que é mais do ponto de vista histórico, mas ela supõe a natureza do homem, supõe as faculdades do homem, né? Porque se o Hugo de São Vítor falava que existia uma unidade nas potências, minimamente nós precisamos conhecer a hierarquia dessas potências, para que a gente priorize de fato aquilo que é mais necessário, né? Por exemplo, numa vida de uma criança, antes dos 7 anos, né, o que o Santo Tomás fala que ainda não tem as primeiras operações da inteligência, a criança ela é incapaz de usar a inteligência. Tudo bem, então quando a inteligência não está em vigor, qual que é a melhor forma, então, de exercitar essas crianças? Porque você está educando um ser que você não está contando com aquele elemento que ele é primordial, né? E muitas vezes a gente confunde também, porque quando São Tomás fala que nós entramos na idade da razão por volta dos 5 aos 7 anos, isso não quer dizer que a nossa inteligência ela tem força suficiente para reger as nossas faculdades inferiores. Isso quer dizer somente que a inteligência ela começa a fazer algumas abstrações e alguns processos que é próprio da inteligência, mas que o campo do ensino ele deveria ser modificado, né, para exercitar agora essa inteligência, né? Mas o próprio processo cognitivo do homem, ele começa das coisas sensíveis. Então, nós não podemos desprezar as coisas sensíveis, né? Nós não somos anjos para rezar como os anjos, nós precisamos rezar como homens. Então, até por isso, o próprio Roy Marinho, pegando os textos de Santa Teresa, né, ele monta os graus de oração, e qual que é o primeiro grau de oração? A oração vocal, o que está mais próximo dos sentidos, o que o homem pode, sob certo sentido, sentir aquilo, escutar ele mesmo, falar, né? Então, nós não podemos desprezar a nossa natureza, né? Sobre a necessidade da graça, e mesmo na vida dos filósofos, que tinha essa dimensão quase religiosa, e eles foram descobrir, né, as coisas sobre Deus, etc., racionalmente, mas ainda assim eles tributavam aos ídolos. Aristóteles mesmo deixou o testamento para Júpiter, se não me engano, né? Assim,
você vê até a questão de São Paulo, né? Não faço bem o que quero, faço mal que não quero, que parecia ter um auxílio, né? Mas ao mesmo tempo, assim, um auxílio quase sobrenatural, mas não era sobrenatural, mas ainda assim eles estavam arraigados ali no paganismo, né? Sim, sim, isso é muito interessante porque, por exemplo, quando os cristãos eles vão começar a estudar a filosofia, a gente vai ver talvez na próxima aula, houve um embate muito grande quanto a de fato aceitar o texto desses filósofos, porque é exatamente isso, eles vêm de uma cultura pagã, né? Quando a gente olha para a prova da existência de Deus de Aristóteles hoje do ponto de vista cristão, é muito fácil. Ele identificou que existia um Deus ali, que na verdade a cultura deles era politeísta, eles tinham múltiplos deuses, e através da inteligência ele conseguiu enxergar que, na verdade, do ponto de vista racional, só faz sentido ter um Deus. Então eles passaram a ser monoteísta. Mas qual Deus é este? Aí tem que entrar em xeque, né? Então, assim, a gente precisa tentar olhar para isso purificando através do cristianismo, né? Porque, com certeza, às vezes a gente fala assim, parece que era algo extremamente purificado, mas não era. Né? E esse embate é interessante, porque ele aconteceu em dois grandes momentos da história, né? No começo do cristianismo na patrística, mas ali, principalmente no neoplatonismo, que foi mais nas obras de Platão, que foi o que Santo Agostinho bebeu, e depois, por volta do século IX, quando os árabes traduzem as obras de Aristóteles, também teve esse embate, né? No período de São Tomás, por volta do século X, XI, o próprio Papa, que agora eu esqueci qual que foi, ele soltou um decreto falando que não era para ler as obras de Aristóteles, né? Porque a igreja sempre teve este cuidado, né, de onde está pisando, né? Mas conforme as pessoas foram vendo que o São Tomás ele estava pegando o sumo daqui, e aquilo estava ajudando com que os homens contribuíssem melhor com a graça através das virtudes, o Papa voltou atrás, né? Mas isso foi lá no século XI, XII, né? 13, né? 1200, né? Exatamente, século XIII. Mas a tradução começou no século IX, né? Se eu não me engano, a Verroes ali que começou a traduzir e tudo mais. E assim, tem o ponto ruim também, porque teve as pessoas que pegaram isso e fizeram coisas ruins para a sociedade, né? O São Tomás pegou e com isso a gente consegue, sob certo aspecto, ordenar a nossa natureza para amar mais a Deus, mas também aquilo ali gerou várias outras heresias também, né? Você ia falar alguma coisa? Bom, então, nós falávamos então desses filósofos naturalistas, né? Então, se a gente for pegar o que tem de mais elevado, é exatamente eles tentarem viver esta vida condizente com a natureza, né? E aos poucos, né, não só isso, mas começou a ter também toda uma contribuição do ponto de vista científico também, né? A gente viu na aula passada, por exemplo, Parmênides, né? Que é o que os livros de histórias datam, né? Ele foi o principal pitagórico, né? E o Parmênides, ele teve uma contribuição extremamente elevada no campo de vista da lógica, né? Quando ele disse que o ser, ele não pode ser e não ser sobre o mesmo aspecto, né? Sobre o mesmo ponto de vista, que é o princípio da não contradição, né? Então, teve várias descobertas deste ponto de vista também, né? Científico, né? Bom, depois a gente tinha chegado ali num determinado momento, né, em que surgiram, então, alguns homens que esses homens eles não estavam tão preocupados assim com esta busca da verdade mais desinteressada, né, mas eles queriam fazer isso tentando ganhar alguma coisa ali em troca, né, que é muito do que a nossa educação faz nos dias atuais, né? Quase todas as coisas que nós vamos estudar, a gente sempre pensa em alguma utilidade. Estou estudando isso daqui para quê? Onde que eu vou aplicar isso, né? Muitas vezes nós queremos já o como, né? Como resolver o problema X do aluno, né? Então, a gente deveria tentar mudar a nossa chave de pesquisa, né? Para tentar buscar a verdade de forma desinteressada, porque isso vai
fazer com que a gente, encontrando os princípios, a gente consiga tomar melhor as nossas decisões, e a gente também vai fortalecendo a nossa inteligência, foi aquilo que nós comentamos, né? Bom, a gente volta nesse ponto do sofista daqui a pouco, quando a gente for falar o quanto que, na verdade, foi isso que influenciou o povo romano, né? E não foi o restante da educação dos filósofos, né? Bom, a gente tinha parado, então, no Platão, né? Faltava somente falar sobre dois grandes autores da antiguidade, né? Que foi o Platão e o Aristóteles, que, do ponto de vista da contribuição filosófica, foram os que mais contribuíram, né? Bom, o Platão tem um ponto curioso, né? Que ele começou, então, a estudar. O Platão ele foi aluno de Sócrates, né? E ao que narra a história, me parece que o Platão ele queria ser um orador, muito semelhante com a história de Santo Agostinho, né? E ele estava, então, indo levar alguns escritos dele num local aonde que ele encontra, então, com Sócrates. E quando ele vê que o Sócrates ele estava ensinando ali as outras pessoas ali sobre a verdade, né? Aquilo chama muita atenção do Platão. E então o Platão ele deixa tudo que ele estava fazendo e ele vai então ser discípulo de Sócrates. Ao que me parece, eles conviveram junto mais ou menos 8 anos. E nesses 8 anos, né, o Platão ele então bebe muito ali do processo educacional socrático, que dentre os que a gente viu na aula anterior, aquele que mais se preocupou com levar uma vida coerente, né, através até daquela frase muito famosa que ele tem, conhece-te a ti mesmo, né? Então, através do conhecimento de nós, depois nós poderíamos conhecer as outras coisas, né? Bom, do ponto de vista educacional, uma coisa muito curiosa foi que o Platão, todas as escolas que a gente comentou até agora, elas eram escolas, com exceção da Esparta, que as crianças elas entravam na escola desde muito cedo, eram processos educacionais que focavam simplesmente nos adultos. Mas o Platão, curiosamente, ele começou a desenvolver um processo educacional que pegava desde a infância já, o que é algo um pouco inovador assim na antiguidade, porque ninguém tinha feito isso ainda. E a finalidade dessa escola, né, como que se deu a escola? A escola chamava Academia de Platão, né, e Academia exatamente porque depois que o Sócrates morre, parece que o Platão ficou 20 anos viajando, até que quando ele volta, ele foi preso ele foi vendido como escravo, né? E aí, quando os alunos dele ficou sabendo daquilo, eles foram tentar recuperar ali a vida do Platão, né? E aí, quando ele contou para o rei da época quem que era aquele homem, o rei soltou, pegou o dinheiro que os amigos dele queriam comprar, os alunos queriam comprar ele, e deu para o Platão. E o Platão pegou esse dinheiro e comprou um terreno de um cara chamado Academo, e exatamente por causa disso, então, ele fundou a sua academia, né? Bom, nessa academia, então, o Platão, ele estava muito mais interessado não com a erudição, né? Não, isso é bastante curioso, assim, porque a quantidade de coisas que esses homens encontraram do ponto de vista natural, sobre vários aspectos, né? Dá a entender que a educação estava muito mais preocupada com adquirir o conhecimento para se tornar uma pessoa mais erudita. Mas, na verdade, não. Na verdade, o que ele estava interessado era informar melhor uma polis. Tanto que no livro dele, né, no livro do Platão, que ele mais fala sobre educação, que é a República, o Platão começa exatamente olhando o que é a justiça. Ora, para que você tenha a justiça, você deveria ter uma sociedade justa, né? Então ele vai fazendo meio que uma hierarquia das coisas. Para você ter uma sociedade justa, você deveria ter pessoas justas, porque senão você não consegue ter uma sociedade justa. Então ele faz um desenvolvimento muito elaborado sobre a justiça, que inclusive o Santo Agostinho usou muito para falar sobre essa virtude, que depois ela se tornou uma virtude cardeal, né? Mas, através dessa justiça, então, o Platão ele desenvolveu todo o seu processo educacional para fazer com que as pessoas fossem pessoas justas.
para formar melhor uma polis justa, que era uma sociedade justa, e fazer com que as pessoas convivessem melhor. Então, este era, no fundo, o processo educacional que o Platão tentou desenvolver, né? Na verdade, não tentou, que ele desenvolveu, né? E esse processo educacional na academia, né, que depois ali dos seus 40, 50 anos para frente, até a morte dele, né, ele ficou exclusivamente nessa academia lecionando, foi onde que ele viveu toda a vida dele. Esse processo educacional, ele durava mais ou menos 55 anos. Né, e era para formar uma pessoa justa, ou o que ele dizia também, chamava da alma de ouro. Né. E o que era, como que se dava mais ou menos esse processo, né? Então vejam que tem alguns pontos aqui bem interessantes para a gente usar nos nossos dias, né? Até os 10 anos, né, o Platão falava que a gente deveria isolar as crianças de todos os maus exemplos. Então a criança, ela não deveria, sob hipótese alguma, ter contato com alguma coisa que fosse dar uma referência ruim para ela, né? Mas toda referência que a criança deveria ter, deveria ser dos heróis, de grandes pessoas que, através da virtude, salvaram a sociedade ali, defenderam a sociedade num contexto de guerra, ou no contexto político, ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Então, até os 10 anos, basicamente, era isso que o Platão falava. Né? Além de isolar as crianças, também ele falava que deveria incentivar a criança a fazer atividade física, né, para exercitar a fortaleza. Né? Então, através das coisas difíceis, né, a criança ela ia superando as suas forças. Né? E é interessante, assim, porque como a gente dizia, né, antes dos 7 anos, não estou dizendo que isso daqui é o que deve ser seguido, a gente está olhando para a história do Platão, né? Mas é interessante porque exatamente como a gente não tem o domínio, a criança ela não tem ainda a operação da inteligência para contribuir com o processo educacional, muitas das coisas que nós fazemos na vida de uma criança, ela quase se assemelha, e aqui tomem bastante cuidado com isso que eu vou falar, mas com uma adestração no animal, né? Sobre certo aspecto, né? Óbvio que existem muitas ressalvas, a gente está falando da dignidade do homem, né? Mas nós estamos falando de um homem que o que difere ele dos animais é a inteligência, no qual ele não tem o uso da inteligência naquele momento, né? Então, a força física, nesse caso, né, ela ajuda a desenvolver as outras potências, né? Por exemplo, o irascível, né, que depois, quando a inteligência começar a fazer as suas operações, dentre as duas potências principais do sensitivo, que é o concupiscível e o irascível é o mais forte. O irascível é o que deveria mandar no concupiscível, né? Tanto que o Platão, ele escreveu um mito, né, chamado o mito do cocheiro, né? E vejam que interessante, ele falava que o cocheiro como se fosse aqueles cavalos na antiguidade, né? Que tinha ali como se fosse um lugarzinho ali para a pessoa ficar e 2 cavalos na frente conduzindo, né? E eles usavam isso para a guerra também, né? O cavaleiro deveria ser a inteligência, né? A inteligência que deveria domar os 2 cavalos. E o Platão falava que existiam dos 2 cavalos, um de raça boa e um de raça ruim. E quem que é o de raça boa? O irascível. E quem que é o de raça ruim? O concupiscível. Porque o concupiscível é o que faz com que o homem ele tende para os prazeres e para as coisas mais fáceis. Por exemplo, a preguiça, a gula, a luxúria. E aqui a gente poderia listar quase todos os pecados capitais, eles estão, com exceção, por exemplo, da ira, né, que também é um pecado capital, ele está mais voltado para o concupiscível do que o irascível. Então, isso é muito interessante. Então, quando o cocheiro ele está conduzindo o coxo ali, né, através dos cavalos, o cavalo bom é o que doma a marcha para que o cavalo mau acompanhe ele. O cavalo bom, o que difere um cavalo bom do ruim? Como aquele cavalo consegue marchar e conduzir o cavaleiro ali, respeitar o cavaleiro. Né? Então, isso é muito interessante, porque exatamente é isso que o irascível São Tomás falava que produz em nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Platão, até os 10 anos de idade, ele falava para que a gente exercitasse a virtude da fortaleza
e muito certamente aqui não estava desprezando a natureza humana. Então, a gente tem algo muito interessante aqui que daria para pegar. Dos 10 aos 16 anos, né, então a gente falou até os 10, dos 10 aos 16, o Platão, então, falava que deveria ser intensificado o estudo da música e da poesia, né? Lembrando aqui que a poesia ainda tinha esse papel crucial na história, na cultura grega, né? E foi o que ajudou bastante eles a desenvolverem essa questão da abstração. Mas vejam que dos 10 aos 16, a finalidade aqui era quase que começar a fortalecer o uso da razão. Por quê? Tanto a música quanto a poesia são coisas que não dá para fazer mais somente com o corpo. Você precisa, sob muitos aspectos, na verdade, quase todos, utilizar a inteligência. Né? Porque a música, ela tinha muito mais a questão dos elementos matemáticos do que os elementos sensitivos que nós temos hoje, de escutar uma música prazerosa, bonita, que mexe com as nossas emoções. A música, ela não tinha essa finalidade antigamente. Ela tinha a finalidade de encontrar uma harmonia entre as coisas. Né? As coisas, elas deveriam respeitar, até mesmo, ali foi o Pitágoras que fez que designou as escalas, né? Então tudo deveria respeitar aquela ordem, respeitar o intervalo musical que as músicas eram tocadas e tudo mais. E a poesia, ela também exercitava a virtude da escuta, né? Por quê? Porque não existia livros nessa época. E como que as pessoas escutavam a poesia? Elas iam até a praça pública, uma pessoa ficava tocando a harpa e um outro ficava narrando a história de memória. Então a pessoa precisava sentar e se atentar bastante ali com o que estava sendo narrado, né? Então vejam que várias outras potências também eram exercitadas, por exemplo, a memória, né? Hoje, a gente decorar um salmo é uma coisa quase que um martírio, né? Então, enfim. Então, até os 10 anos, principalmente o exercício da fortaleza, dos 10 aos 16, começar a tornar a pessoa sensível à voz da razão, né? E o Platão falava que dos 16 aos 20 deveria haver este equilíbrio entre a força e a razão, né? Entre o corpo e a inteligência, né? Para que o adolescente, aqui neste caso, começasse a ver que o corpo, muitas vezes, a parte sensível, muitas vezes, queria ir, como aquele cavalo, para a esquerda, mas a inteligência deveria, como se diz assim, dar uma chibatada ali e falar assim, vai reto, meu amigo, né? Aqui que você vai não, né? Então, dos 10 aos 16, a finalidade era começar a fazer esta harmonia entre a inteligência, entre a razão e a parte sensível, né? Tanto que é interessante porque, por exemplo, o Platão fala que se você desse, por exemplo, só a música, por exemplo, para uma criança, principalmente para os homens, aquilo ali poderia fazer com que a criança ficasse afeminada. Então, vejam que é um equilíbrio entre não 100% a brutalidade, porque o intuito não era vencer a guerra, mas era vencer-se a si mesmo, como o Sócrates, que era o grande mestre de Platão, já tinha ensinado ele. E este domínio de si precisava do domínio da força. Mas essa força, ela não é uma força como um soldado que sai dando espadada para tudo quanto é lado para matar alguém na guerra. Não, ela deveria atingir ali, dar o passo certo, né? Gastar energia naquilo que deveria, de fato, ser gastado, né? Depois dos 20 anos, né, o Platão falava que deveria focar-se na questão da linguagem e da geometria. Então, o intuito aqui era começar a forçar a abstração da mente. Por quê? Porque isso aqui é algo um tanto quanto curioso também, porque para as pessoas estudarem filosofia, porque vejam, nas artes liberais, qual que era o fim das artes? Qual que eram as mestras ali das artes, né? A filosofia e a teologia, né? Que a igreja muito sabiamente colocou isso na formação dos sacerdotes. Então, todas as ciências, elas convergiam para isso, né? A gente vai ver um pouco mais de detalhe quando a gente for estudar as artes liberais na Idade Média. Só que o Platão, ele estava falando aqui que dos 20 anos para frente, até a pessoa ficar ali mais ou menos na vida madura, ali por volta dos 40 anos,
a pessoa deveria começar a ser extremamente capacitada de fazer abstrações. Por quê? Porque a filosofia, exatamente, ela trabalha muito com abstrações, né? Então, isso é curioso porque na antiguidade, quase nenhum dos saberes, eles eram dados de forma aleatória. Era sempre dado um visando o outro e todos eles numa única unidade visando uma finalidade. Então, é isso que também um professor deveria fazer dentro da sala de aula. Ou a gente deveria fazer com os nossos filhos. Você está dando aquela disciplina para quê? É simplesmente para a criança aprender português? Não faz sentido. Faz sentido com que a criança adquira aquela arte para que ela contemple a verdade e, contemplando a verdade, ela ame a Deus. Então, todas as ações, elas deveriam visar esta finalidade, como nós já vimos, né? Um outro ponto curioso, um tempo atrás eu estava lendo também sobre a questão da música na Idade Média, e a predominância era a voz, né, o coral, né? E nos mosteiros, para você começar a cantar no coral, era quase 10 anos de treino. Então não era assim, eu vou montar um coral aqui, amanhã vai todo mundo começar a cantar. Então, assim, as pessoas, elas extremamente preocupadas com a finalidade daquilo. Para que os monges estavam cantando? Para glorificar a Deus. Né? Então, você tem que fazer o melhor para Deus. Então, vejam que tudo existia uma grande unidade, né? Bom, deixa eu ver aqui, falta 15 minutinhos. A gente começou um pouquinho mais tarde, só para a gente tentar concluir. Deixa eu ver quanto falta aqui. Tá, tem bastante coisa ainda. Bom, vamos seguir pelo menos aqui até o final do Platão. Um ponto curioso aqui também em relação à questão da Academia de Platão, que está narrado lá no livro dele, né, sobre a justiça, que a gente comentou, na República, é que, muito mais que os filósofos naturalistas, né, o Platão, ele identificou um ponto muito diferente em relação à virtude da justiça. Vejam que curioso. O Platão dizia que a virtude da justiça, ela deveria seguir a ordem que o homem, através da sua inteligência, identificou no cosmos. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Ele estava querendo dizer que a virtude da justiça, ela está intimamente relacionada com a virtude da ordem. E aqui não na ordem no sentido de você fazer uma coisa atrás da outra, de cumprir um monte de tarefas, mas na ordem em relação aonde que na própria natureza o inferior serve ao superior. Isso é muito curioso. Então, na justiça, vejam que existiam vários modelos políticos, e para eles o melhor era a aristocracia, então não era a república, né, onde todo mundo vota ali, todo mundo fala que é o melhor. Mas aquelas pessoas que tinham tido mais contato com a verdade, aquelas pessoas tinham mais capacidades para também falar o que as outras pessoas deveriam fazer. Né? E assim também é na igreja. Né? Tem toda a hierarquia da igreja que ela nos leva a exercitar essa virtude da justiça. Né? Tem, por exemplo, também a relação entre o mestre e o aluno. Né? O aluno deveria ver no mestre uma pessoa a ser seguida, e não uma pessoa somente para adquirir conteúdo. Né? Então, a criança deveria olhar para a nossa vida e ver que as nossas ações, elas são extremamente coerentes, ordenadas para o fim. Que tudo aquilo que a gente está dizendo com a boca, a gente está vivendo, ainda que de forma verossímil. Ainda que a gente não consiga, como São Paulo dizia, seguir aquilo na excelência, mas que a gente está tentando, com todas as nossas forças, atingir aquele bem. Ser coerente com a nossa vida. Né? Seguir uma ordem. Fazer com que a nossa inteligência mande nas nossas operações inferiores. Fazendo com que, na nossa vida, aquilo com que a gente dá prioridade, respeite também esta ordem. Primeiro Deus, depois a família, depois as coisas materiais, depois trabalho, por último, trabalho talvez, não sei. Não por último, porque nós temos dever de Estado aqui, né? Principalmente os homens. Mas vejam que existe uma ordem, e esta ordem, né, é interessante isso, São Tomás falava isso. O que é o São Tomás falava assim, né? O que a virtude ele produz em relação ao mestre e ao discípulo?
ele produz uma reverência. Por quê? Quando o mestre ele tenta seguir fielmente aquilo que ele está dizendo, e a vida dele é ordenada para aquele fim, isso tudo que a gente acabou de falar, aquilo faz com que as ações com que aquele mestre está fazendo, ela tenda para uma ação excelente. E essa ação excelente, ela gera uma reverência, o São Tomás falava. Então, quando os nossos filhos vê que o pai e a mãe dele são pessoas extremamente justas, aquilo faz com que, indiretamente, as próprias potências do homem, ela se incline para aquilo. Porque a nossa inteligência tem os transcendentais da inteligência. Tudo que a inteligência vê é verdadeiro, bom e belo. Então, tudo que é verdadeiro, bom e belo, a inteligência convida a vontade para amar. E isso a gente não tem muito domínio. A gente tem domínio, mas entendem que, tipo assim, as coisas elas acontecem antecedente a você ter o domínio. Tanto que o pecado, por exemplo, a ira. Sentir a ira não é pecado. Uma pessoa te trancou no trânsito, fez uma coisa extremamente que você não gostou. Aquilo ali gerou uma reação no seu interior. Aquela ação fez com que a sua ira ela viesse para fora. A ira é uma paixão, a paixão é cega. Você não tem controle disso. Por isso que uma criança, o Platão falava, ela não pode ver tudo, porque ela não tem domínio de si. Se ela vê uma cena indecente, a alma da criança ela vai se apetecer com aquilo. Isso aí é automático, a gente não tem controle disso. Quando que passa a ser pecado? Quando este instinto que veio através da paixão em nós, ele é submetido à inteligência. E aí eu falo, eu não posso fazer isso com o meu irmão. De fato, aquilo que ele fez não é certo, mas eu preciso exercer a caridade. Então você abafa a sua paixão ou submete ela para o domínio da inteligência. E aí sim, se a inteligência ela se compraz com aquela paixão instintiva, aí sim você pode cometer um pecado, inclusive um pecado mortal. Não, eu quero me vingar dessa pessoa, eu vou ofendê-la, eu vou falar aqui uma palavra, eu vou ser autoritário, eu vou, não sei, qualquer coisa que vocês quiserem pensar aí. Então entendem que tudo isso está relacionado com a virtude da justiça. E percebam que tudo isso que a gente está falando não tem nada a ver com erudição, tem a ver com estilo de vida, né? Com ser pessoas melhores. Né? Vejam que interessante o que o Platão falava, né? Que as paixões do homem, ela tem uma força violenta que, quando ela é acionada, ela impede que a razão funcione. Depois São Tomás foi explicar isso aqui também. Por exemplo, o irascível ele é o mais forte, mas se você não domina ele, a pessoa colérica, que eu não estou falando nada de temperamento, estou falando de uma faculdade do irascível do homem, né? A pessoa que ela se toma muito pela cólera, aquilo ali embotece a inteligência. Né? Você ofusca, você tira a força da inteligência. Por quê? Porque o irascível é muito forte. Então, assim, quando você está com raiva, se você, sob certo aspecto, você não desvia sua atenção, vai fazer outra coisa, faz com que sua inteligência domine aquilo ali vai tomar toda a força. E aí o Platão falava isso, que as paixões ela tem essa força violenta. E aqui a gente está usando o exemplo do irascível do ponto de vista que ele é mais nobre, mas o concupiscível é também assim. Né? A gente não pode se submeter a tudo. Né? Tudo é possível, mas em tudo me convém, dizia a Sagrada Escritura. Né? Então, basicamente, então, este era o ideal. Aqui a gente já chega talvez em uns 80%, 90% do ideal grego, que é o que eles chamavam de paideia, né? Que era a paideia, no mundo latino, ela foi traduzida como ex ducere, né? Então, a paideia, que era o ideal do homem grego, de fazer com que o homem fosse liberto, fosse livre, né? Suas ações fossem livres, virtuosas e tudo mais, e tendessem para o bem, este ideal de vida, depois ele foi transportado ali para o Ocidente, através da educação. Então, com isso a gente fecha aqui. Teria algumas outras coisinhas para explorar, mas a gente segue na outra aula. Então, na aula que vem, a gente fala mais um pouquinho, a gente conclui com Aristóteles, a gente faz uma breve recapitulação e vê alguns pontos que daria para a gente
é aprender sobre essa questão da história também, né? Que é aquilo que a gente comentou nas aulas anteriores. O intuito não é conhecer mais história para saber como as pessoas lidaram antigamente, né? O intuito é aplicar isso nas nossas vidas, né? Então a gente tenta fazer alguma leitura diferente aqui em relação a alguns pontos aqui que não deu para tratar ainda. E é isso. Alguma pergunta?